Olá, pessoal. Bom, até agora a gente já viu vários aspectos relacionados a patentes, a questão, de economizar, de como a gente redige, aspectos formais do nosso pedido, coisa do gênero, né? Eu vou aproveitar esse momento aqui para colocar isso tudo num exemplo prático, de um inventor uma pessoa que eu admiro muito, assim, eu gosto muito, o tal de Henry Suzuki. Admiro não, né, pessoal? Eu gosto muito do tal do Henry Suzuki, né? Mas vamos lá. Então, o Henry Suzuki, ao lado do Claudio Patrick Vollers, um amigo dele, eles inventaram uma tampinha de garrafa, né? Uma garrafa PET, tá vendo? Que tem esses pininhos, essas orelhinhas aqui, que além de facilitar a abertura, né? Porque tem uma alavanca maior na hora de você abrir a sua garrafinha, ela tem esses pininhos, essas orelhinhas, que permite que você monte uma com a outra assim, tipo aquele bloco de montar comercial famoso lá, não é verdade? Legal. E então, olha só, monta uma com a outra e monta com blocos comerciais. E não só monta uma com a outra assim, com blocos comerciais, eu vou pegar o bloco comercial mesmo, né? E encaixar aqui. Olha que chique. Tcharam! Eu tenho aqui a minha tampinha que encaixa com blocos comerciais. Curtiram? Então, a gente tem patente já concedida sobre essa invenção, né? Já está concedida nos Estados Unidos, na China, na Europa, no México, na Argentina. No Brasil está em tramitação e no Brasil deve ser concedido em breve porque está seguindo, o fluxo, de uso de pedidos já realizados em outros países. E no nosso caso a gente tem 3 autoridades já que independentemente já analisaram e consideram essa patente. Tá legal? Mas aqui a gente está no curso de construção de patentes, então vamos dar uma olhada nessa patente, né? Eu digitei aqui no Google Patents, Henry Jun Suzuki, aparece ali, né? Tampa em forma de blocos de construção, seus usos, processo de produção. Tem um pedido PCT aqui, é o PCT que eu vou entrar, né? Clicando aqui, eu vou lá, então, já para o nosso pedido PCT, ok? Então, vocês veem, né? A requerente é a Vilma Araújo Batista, foi feito um pedido PCT em nome de pessoa física. No caso de PCT, tem 90% de desconto de taxa, pessoal. 1.330 francos suíços, depósito pessoa jurídica, 133 pessoa física. 90% de desconto, poxa, né? E o franco suíço hoje está na faixa de 1,1 dólar, então caiu de 1.500 dólares para 150 dólares de taxa, que é um senhor desconto, né? Hoje em dia, quase 7 mil reais aí de diferença que a gente tem só de taxa. Claudio Patrick Vollers é o principal inventor, é um empresário do setor de plástico. Eu falo que é o principal inventor porque ele já vinha trabalhando no projeto antes de entrar o tal do Sr. Henry Suzuki no processo também. Cláudio tinha inventaram uma outra tampa, né, que encaixava uma com a outra, também tinha pininho, tinha orelhinha e tal, né, mas não era compatível com blocos comerciais. E aí tem uma série de coisas importantes. Qual é o problema técnico que a gente tinha endereçado nesse pedido PCT, né? Quer dizer que é um pedido, tá, pessoal? As reivindicações desse pedido PCT concedidas, né, que depois foram na Europa, nos Estados Unidos, na China, foram mais restritas do que nosso pedido original. Mas aqui, né, vamos falar, né? Patente é uma forma da gente proteger a solução técnica de um problema técnico de forma nova e inventiva. Então, no nosso caso, o primeiro problema técnico principal era como compatibilizar uma tampa de garrafa, que inclusive tem um plástico mais mole, com uma pecinha de bloco comercial que normalmente tem plástico mais duro. Mas independentemente de ser plástico mole ou plástico duro, como que a gente compatibiliza? Então, originalmente era ter pinos e nichos que encaixam um para um com esse padrão, ok? Legal. Esse nosso problema técnico principal, no caso da Europa e dos Estados Unidos, os examinadores não consideraram inventivo o suficiente. E aí falaram, bom, mas e aí? A gente falou, mas além do nosso problema técnico principal, a gente tinha outros subproblemas técnicos, lembra? Bota salva-vidas? Alguns dos outros subproblemas que a gente tem aqui, eu não vou falar todos, tá? O outro deles era compatibilidade. Se você pegar uma tampa de garrafa normal e tentar encaixar num bloco comercial, você não vai conseguir. Por quê? Porque o perímetro, né, da tampinha, ele bate em cima dos pinos ali, então topa. Então não dá para encaixar. E aí o que a gente fez no caso da nossa tampinha? A gente pegou, no caso da nossa tampa, né? A gente tem
uns cavadinhos do lado de dentro. Aliás, a gente vai ver ali na patente já. Daqui a pouco eu vou mostrar até os desenhos para vocês. Tem uma série de cavadinhos e esses cavadinhos permitem agora que não tope mais uma com a outra. Tem outros problemas técnicos também, né? Mas esse daqui seria o principal que a gente teve, que depois a gente teve a patente concedida. Bom, o que eu vou recomendar para vocês, pessoal? Encontrar essa patente, vocês têm condições, né? Entra lá no Google Patents, a gente já sabe, escreve lá em Jun Suzuki, vocês vão encontrar não só o pedido PCT, mas o pedido americano já concedido em forma de patente e o pedido europeu também. Recomendação, pessoal, leia, né, o pedido PCT original, está até em língua portuguesa aqui, e depois leia o pedido americano concedido, o pedido europeu concedido, e se puder, entra no SPTO Pair, no Spacenet, para vocês verem como foram, né, os comportamentos dos examinadores em 2 escritórios diferentes. Eu não vou recomendar que vocês entrem no escritório chinês, porque vai ser um pouco mais difícil de vocês lerem, né, o que o examinador chinês escreveu ali, tá ok? Mas legal. Aqui a gente está com o nosso pedido, né, então vamos seguir adiante. A gente tem ali, tem resumo. Normalmente a gente não coloca medidas nem marca em patentes, é uma coisa meio assim, não é recomendável. Nesse caso específico, a gente acabou usando tanto, né, a citação da marca como aqueles padrões, porque de fato, para ser compatível com esse padrão, não tem como não ter essa medida. E a melhor forma de caracterizar isso tecnicamente era na forma das medidas mesmo, com algumas variações, coisas do gênero, tá? O pedido original era assim, ó, você tem pelo menos um pino, tem pelo menos um nicho, encaixa 1 para 1, é o que a gente pediu. Não foi o que a gente levou, tá? Eles não consideraram inventivo o suficiente. Tinha até como argumentar mais, mas a gente achou que no nosso caso era melhor, a gente não valia a pena estender muito mais, tá? Ia custar muito mais caro, e a gente achou, olha, uma coisa, ó, vamos ficar com o nosso problema técnico número 2, que ele já está de bom tamanho, e no final das contas ele protege o nosso mercado mesmo, é o principal mercado que a gente queria. Legal. Aqui um comentário geral, tá, pessoal? Isso aqui é um PCT, já é um pouco antigo. Naquela época a gente tinha numeração, né, em linhas. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente numera por parágrafo, mudou um pouco o padrão de numeração, tá? Mas tem ali campo de dimensão, antecedentes. Aliás, vocês estão lembrados daquele modelo que a gente viu, né, alguns vídeos para trás ali, né, do modelo formal, que tinha algumas dicas? Ó, não é muito diferente. Tá, campo de dimensão, antecedentes. Aqui a gente citou vários pedidos de patentes, mas aí por que você citou vários pedidos de patentes? Lembra lá, na nossa coluna número 1, eu quero ser encontrado, uma vitrine, então. A gente citou um monte de gente, porque se qualquer um, na época que a gente depositou, fizesse uma busca por citação, a top site em patents, a patente que mais citava os outros, o pedido de patente que mais citava os outros, provavelmente ia ser o nosso, ok? Legal. Depois a gente tem algumas evidências, assim, o campo de invenção, a questão, né, dos problemas técnicos principais, tal, e aí vai, né? Então, descrição das figuras, né? Então, lembra, né? Então, assim, o que é A, o que é B, o que é C? Aliás, perdão, tá, pessoal? Normalmente a gente vai lá para as indicações para depois voltar. Aqui eu estou fazendo linear, até para a gente ler de uma forma diferente também, vai? Então, aí, descrição das figuras, né? O que é pino, o que é nicho, o que é base da tampa, o que é superfície de topo, e assim por diante, tá? Então, escreve item por item aí, que mais, né, que a gente tem. Depois tem a descrição da invenção, aliás, ali está a descrição dos desenhos, descrição da invenção, fala das variações que tem, etc. Pessoal, estou passando rápido assim, porque vocês podem ler com calma, né, se quiserem, inclusive, depois. Bom, aí tem variações, possibilidades, tal, né, e aí uma coisa aqui, ó, só chegando ali para o final, que a gente, né, eu comentei com vocês, né, abuse dos desenhos. Legal. Pronto, ó, reivindicações, né? Isso aqui era a reivindicação principal, aí tem o que é A, o que é B, o que é C e tal, né? Legal? E aí depois que a gente tinha ali, né? Aí tem algumas reivindicações dependentes, tal, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui mesmo. Tem reivindicação também de processo, lembra? Produto e processo. Não custa fazer pelo menos a reivindicação de processo para você poder usar a inversão do ônus da prova no caso de patentes, né, no caso de patentes de processo que a gente pode ter. Legal. Aí tem os desenhos, né, o desenho mais básico que a gente tem. Você percebe que não é um desenho técnico nem nada nesse caso aqui, é um desenho simples.
Tem variações, né? Então fala que pode ter vários formatos, a tampa, tal, né? Pode ter acessórios adicionais, pode ter uma saia externa, o pino pode ser redondo, chanfrado, poligonal, tubular, e aí vai, tá vendo? O nicho pode ser tubular, pode ser prismático, pode ser no cantinho da tampa, ser formado por postinhos, assim, que vão encostando. Vocês viram, né? Interessante, né? Assim, essas variações. A tampa pode ser quadrada também, pode ser retangular, pode ser banguela, pode ter pino só no perímetro, pode ser assimétrico, assim que a gente toma as medidas. Pode ser nicho 3:1, 4:1, não só 1:1 também. Pode ter lacre, pode ter tubinhos internos, pode ser tipo uma palefitinha, tá vendo? Ó, tem várias variações que a gente tem aqui, recorte na base da tampa, recorte no pino, monta assim assado, cozido, frito e assim por diante. Tá? Pode ter nicho em cima, pino embaixo. Então vocês viram, assim, são variações que você fica pensando como que alguém pode fazer uma coisa diferente dentro da sua invenção. Legal, variações que a gente tem para evitar, né? Então, o cavadinho na base da tampa pode ser na fase de recorte, na parte de desvio, ou então de estreitamento na parede. Então, ou recorta, ou dá aquela desviadinha, ou então a estreitadinha, para a gente conseguir compatibilizar. Perfeito? E aí vai, né? Fala que pode ter vários tipos de lacre, de rosca, empurra e gira e tal. E aí tem alguns exemplos que assim, são praticamente, né? A tampa que vai para o mercado mesmo, e às vezes colocar um desenho exatamente como vai para o mercado mesmo, ou muito próximo, ajuda. Até no caso de infração futura, alguém bate o olho e fala, olha, não tem como não falar que não está infringindo, né? Patente não é em aparência, tá, pessoal? Mas ajuda. Tá? Nem todo juiz está preparado para fazer uma leitura, né? Até diz, vai contar com perito e tal, mas fica mais fácil. Não precisa ser nem grandes peritos, né? Ou grande de muita ajuda para você ver que, olha, no mínimo parece que tem relação ali. Legal. E aí fala de variações que a gente pode ter também, pode ser quadrado, retangular. Aí o pessoal fala, nossa, hein, vocês pensaram em tudo? Eu falei, em tudo não. Mas a gente pensou em bastante coisa, a gente não foi preguiçoso, lembra? Por quê? A coisa mais óbvia que teria quando alguém vê isso, fala, tive uma ideia, eu vou fazer uma tampinha quadrada. Aí alguém chega e fala, mas a tampinha quadrada não vai ter atividade inventiva, só mudou o formato. Então, não tem atividade inventiva, mas pode ter desenho industrial. Você fala, verdade, pessoal, imagina que você tenha a patente de uma coisa e o desenho industrial de uma determinada configuração, aparência, é de um outro. Aí você fica bloqueado pelo outro. Nesse caso, a tampa quadrada, a tampa retangular é nossa também. Inclusive aquela retangular fecha a pasta de dente, que é uma maravilha. Legal. Aqui tem o relatório de busca do PCT e tal. Eles fizeram até alguns questionamentos ali relacionados à novidade. Em relação à novidade, efetivamente, né, não tinha como se falar, porque aquelas anterioridades não citavam, por exemplo, o padrão que a gente estava falando. Você fala, mas o padrão que você estava falando, ele não é inventivo. Poderia até não ser considerado inventivo, eventualmente, mas novidade é outra coisa, né? Novidade é se cada um dos elementos reivindicados está presente naquelas anterioridades, né? E aí, no caso, a gente pode falar que certamente não estava lá. Mas, de qualquer forma, né, com o cavadinho, aí acabou, aí não tem como, aliás, já foi até conseguido nos Estados Unidos e na Europa, ok? Legal. Então, a gente tem um exemplo aqui, e aí, voltando, tá? A gente, comentando com vocês, né, que a gente poderia ter entrado ali, pedido, eu falei para vocês, né, entra no escritório europeu lá, por exemplo, né? Então, aqui, ó, você tem, quer ver, ó, o Spacenet também, ó, Global Dossier. Eu acho que ali você já vai direto, não, aí o Global Dossier está entrando no SPTO. Mas você pode entrar tanto no site SPTO-Per quanto no site do Spacenet, por exemplo, né? E do Spacenet entrar no Epoline depois, para você, como se diz, poder olhar o processo na íntegra também, tá bom? Então, fica a dica aí, pessoal. Isso aqui é o pedido, né, do jeito que foi publicado, né, o primeiro pedido, ali tem os desenhos e tal, vocês vão ver, né? E ali tem a família de patentes, né, que são vários pedidos que tem patentes, né, concedido até na China, na Europa também, ó, pedido europeu concedido.
Você clicar aqui, ó, pedido europeu concedido, tá aparecendo ali. Né? E aí, você clicar no Register, aí sim, né? Pronto, aí foi para onde eu queria ir, que era o PPO Online, né? PPO Register, né? E aí tem todo o processo, né? Se olhar ali do lado, ali, ó, tem All Documents aqui, e aqui em All Documents, vocês vão ter todo o processo, como ele foi tramitado, as anterioridades, tal, coisa do gênero. Tá vendo? Então, vocês podem até pegar uma patente, né, de um colega seu e ver como ela foi tramitada na Europa. Se você fizer a mesma coisa na SPT Au Pair, você pode fazer isso lá nos Estados Unidos também, né? Então, fica a dica, né, pessoal? Vocês vão ver materializado muito daquilo que se fala aqui no curso numa patente que foi concedida aí em alguns outros países, tá bom? Legal, pessoal. Nos vemos, então, em breve aqui, né? Provavelmente, quem está seguindo o ciclo, a gente está aqui num campo aqui, que esse vídeo deve estar até encaixado ali no finalzinho da coluna número 2, ali das especificações, que eu acho que é um bom lugar para a gente ter esse vídeo. E um próximo bloco, né, para quem está seguindo da coluna número 2, né, é a gente entrar agora na coluna do quem, né, então stakeholders externos, equipe interna, e seguir com nossos próximos blocos. Vejo vocês num desses próximos blocos ou lá no final, né, lembrando que o nosso curso ele é bastante flexível, a gente pode pular entre blocos e normalmente vai funcionar relativamente bem, tá bom? Legal, pessoal, nos vemos em breve.